Olha só a informação muito interessante que nos traz o Paulo Capelli aqui e que é reproduzida pelo Luiz Pablo. Luiz Pablo, vocês lembram? É aquele jornalista lá do Maranhão que denunciou que o Flávio Dino estava usando o carro do TJ do Maranhão de forma imprópria, não sei o que lá. E aí o Alexandre de Moraes entrou com uma ação com ele, está sendo investigado pelo Xandão, inquérito das fake news, aquela coisa toda, aquela pressão autoritária toda do STF, né? Agora a gente descobre que o governo dos Estados Unidos está monitorando a investigação do Luiz Pablo. Por quê? Porque o Luiz Pablo é jornalista, né? E, ou seja, mais uma vez, e é um caso totalmente independente do Bolsonaro. Porque quando era o Alexandre de Moraes brigando com o Bolsonaro, já era um absurdo. Sempre foi um absurdo essa briga do Alexandre de Moraes. Mas, você sabe, tem aqui no Brasil uma turma enorme que acha que se é para bater no Bolsonaro, tá tudo bem. Se bate no Bolsonaro, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Se é para bater no Bolsonaro, tá bem, né? Agora, esse caso aqui sai desse padrão, porque o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. É um jornalista do Maranhão que fez uma reportagem crítica que realmente chamou atenção, falei sobre isso já, né? Que o Flávio Dino, sem absolutamente nenhuma documentação, estava usando um carro blindado, carro caro, tá? De 400 mil reais, do TJ do Maranhão para a esposa dele quando ele ia para o Maranhão e coisa e tal. E aí ele fez a denúncia e começou a ser investigado pelo STF. Ué, que negócio é esse? Como é que pode isso, né? Vamos entender esse caso aqui, porque agora o governo dos Estados Unidos está entrando nessa história, né? Porque ele é jornalista. Então isso reforça o ponto que os americanos estavam fazendo da violação de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Né? Quando era pro Bolsonaro, não, ele estava batendo no Bolsonaro, estava, entre aspas, salvando, entre aspas, democracia. O que ele está fazendo agora? Que democracia que ele está salvando aqui? Perseguindo um jornalista no Maranhão que estava denunciando corrupção do Dino? Aí fica claro, né, que nunca foi pela democracia, sempre foi para proteger o privilégio desse pessoal. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter. Peter é a Sônia Abrão da política e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o governo dos Estados Unidos monitora a investigação de Moraes contra jornalistas maranhenses, tá? Esse aqui é o Luiz Pablo, que é o jornalista de lá. Ele diz aqui, ó, que o governo dos Estados Unidos passou a acompanhar o inquérito aberto pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra o jornalista maranhense Luiz Pablo, após a publicação de uma reportagem envolvendo o ministro Flávio Dino. Foi um absurdo mesmo isso, né? A informação foi divulgada pelo Paulo Capelli, do jornal Correio da Manhã, né? E aponta que integrantes do governo Trump analisam se as medidas adotadas por Moraes contra o comunicador podem configurar violação à liberdade de imprensa e tentativa de intimidação do exercício jornalístico, tá? Veja, as medidas do Alexandre de Moraes já são um ataque à liberdade de imprensa há muito tempo, já são um ataque à liberdade de expressão há muito tempo. Mas tem a turma do, não, mas está entre aspas salvando, entre aspas, democracia, então tem que deixar, não sei o que lá e coisa e tal. Nesse caso aqui não tem isso. Que democracia que ele está salvando aqui? Porque o cara denunciou que o Dino estava usando o carro errado, o Dino estava usando o carro de forma imprópria mesmo, né? Aqui, ó. Aqui é a notícia original. Paulo Capelli, vocês conhecem, já foi do Metrópole, já foi de vários veículos importantes aqui, olha só. O governo de Donald Trump monitora o inquérito aberto por Alexandre de Moraes contra os jornalistas que escreveu reportagem sobre Flávio Dino. Os Estados Unidos acompanham o processo no Brasil ao mesmo tempo que estudam retomar a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. Integrantes do governo norte-americano informaram à coluna que analisam se as medidas adotadas pelo magistrado contra o comunicador configurariam violação à liberdade de expressão e tentativa de manipular ou de intimidar a imprensa, né? O caso envolve reportagem escrita pelo blogueiro Luiz Pablo Conceição Almeida, que relatou o uso por familiares de Dino do carro oficial do TJ no Maranhão. Após a publicação da matéria, Moraes viu indícios de cometimento de crime de perseguição e mandou a Polícia Federal fazer operação de busca e apreensão na casa do comunicador em março desse ano. Que porra é essa? Perseguição? É investigação. O jornalista estava investigando o caso do Dino. E, diga-se de passagem, achou, né? Procurou e achou. Realmente o Dino estava fazendo coisa errada. Tanto que a gente mostrou a reportagem. Dias depois, o Flávio Dino, o STF mandou um comunicado oficial para o TJ do Maranhão requisitando um carro para uso pela família do Dino. Ou seja, depois eles deram um jeito de criar a infraestrutura para autorizar o carro para o Dino. Mas antes disso ele estava usando de forma indevida, não estava certo isso daí, né? Aqui, ó, a investigação aberta por Moraes poderá ser anexada pela Casa Branca às outras denúncias de supostos abusos cometidos pelo magistrado.
os supostos abusos não, foram abusos pra caramba, tem um monte de abuso cometido pelo Alexandre de Moraes, mas é o que eu falo para vocês, o Trump, quando botou o Alexandre de Moraes nesse negócio, um monte de gente falou, não, porque o Alexandre de Moraes estava, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, batendo no Bolsonaro e coisa e tal, e a gente sempre falou, não tem esse troço não, o Xandão tá protegendo ele mesmo, o Xandão é um corrupto, junto com o Toffoli, junto com vários outros ministros do STF, então ele está se protegendo dessa história, ele está querendo tirar o Bolsonaro do poder e botar o Lula, que é corrupto também, para facilitar as coisas para ele, né? Esse caso aqui é um caso que não tem como botar de outra forma. É uma perseguição ao jornalista. O jornalista fez uma reportagem de interesse público, uma reportagem certeira, que de fato o Dino estava usando de forma indevida o carro, tanto que depois o STF corrigiu a coisa, né? Mas corrigiu depois. Se não tivesse a reportagem do jornalista, provavelmente estava usando até hoje o carro da maneira errada, né? E aqui, ó, embora o retorno da Magnitsky ao ministro seja uma possibilidade, integrantes de Washington não trabalham com prazo para que a punição volte a vigorar, tá? E eu acho uma coisa mais bacana ainda, que se for pro Xandão, quem sabe não bota o Dino de uma vez também, né? Ia ser lindo o Dino na Magnitsky também, junto com o Xandão, né? Como o blogueiro Luiz Pablo, a Polícia Federal apreendeu 2 celulares, um MacBook e um HD externo. Moraes autorizou o blogueiro a reaver o equipamento depois que eles foram extraídos. Luiz Paulo afirma que Moraes determinou a operação para tentar descobrir quem lhe passou as informações que embasaram a reportagem contra Dino. Ou seja, o Alexandre de Moraes queria saber a fonte do jornalista, o que é vetado pela Constituição. A Constituição assegura o sigilo da fonte, né? Moraes, por sua vez, sustenta que o comunicador atentou contra a liberdade individual e pessoal de um ministro do STF, valendo-se do acesso a informações sensíveis, inclusive com vazamento de dados, com evidências de monitoramento e vigilância e acompanhamento de veículo usado pelo ministro Dino. Oi, meu amigo, é um trabalho de investigação, cara. O cara investigou o Dino e viu que estava dando merda mesmo, né? Então tem aqui, ó. Tem outros lugares que estão repercutindo esse caso. O Contrafato também está falando aqui, ó. Estados Unidos entraram no caso do jornalista maranhense e sanções contra Moraes podem voltar. A Magnitsky contra Moraes podem voltar. Realmente é um argumento forte. Muito provavelmente o pessoal vai fazer isso através da OEA, tá? A OEA fez uma visita aqui no Brasil e não achou nada de errado com o Xandão, pelo menos em relação ao que ele fez com o Bolsonaro, mas eles criticaram a ação do Alexandre de Moraes contra jornalistas e contra a liberdade de expressão. Muita gente falou que, não, que a OEA não falou nada, coisa tal. Eu expliquei aqui, eu fiz um vídeo sobre o relatório da OEA, o relatório foi bastante honesto. Ok, ele passou pano pro Xandão no que tange ao governo Bolsonaro e coisa e tal, passou pano pro Xandão. Mas ele deixou claro que as decisões dele de liberdade de expressão estavam erradas. E isso daqui aconteceu depois desse relatório da OEA. Então os Estados Unidos podem botar esse caso como um caso de violação muito sério à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa no Brasil. Porque não apenas não tem a ver nada com Bolsonaro, então não se pode alegar, entre aspas, defesa da, entre aspas, democracia, como também é um caso clássico de perseguição a jornalista. O cara mandou perseguir o cara, mandou tirar o celular dele para descobrir quem era a fonte e coisa e tal. Olha o absurdo, de uma reportagem que é perfeitamente razoável, um agente público que estava usando um carro de maneira indevida, sem ter direito àquele carro, né? Então, isso daqui na OEA pode fazer um estrago para o Xandão e justificar a Magnitsky do Alexandre de Moraes de forma muito mais clara. Repara, durante muito tempo a esquerda defendeu o Xandão não porque ele estava, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, mas cara, não tem como, nesse caso aqui não tem o que falar. Não tem nenhuma lógica isso, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui. Voltar a Magnitsky com o Alexandre de Moraes seria ótimo, ainda mais se for perto da eleição, vai ter um efeito aqui no Brasil excelente. E por que o Alexandre de Moraes fez isso? O Alexandre de Moraes já tem tomado decisões atabalhoadas, decisões absurdas há muito tempo. Ele está perdido, ele percebe que está chegando no fim da linha, ele percebe que foi enganado, que foi usado pela esquerda para destruir o Bolsonaro e agora está sendo abandonado pela esquerda, vai se fuder completamente, o Alexandre de Moraes está fora de qualquer salvação, e aí ele está meio que tomando essas decisões meio aleatórias, né? Esse caso aí foi para quê? Para tentar trazer o Dino para o grupo podre lá do STF, né? O grupo podre sempre foi o Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Esses três estão enrolados, esses três não têm salvação. Só que o STF está rachado, ele quer trazer mais gente para o grupo dele, ele quer quanto mais gente ele trouxer para o grupo dele, melhor. E tentou trazer o Dino, né? E o Dino é um corrupto também, então com certeza, né, fácil de botar no grupo deles, né?
Aqui, ó, o Dino agora está reagindo à crítica de poder excessivo, defendendo decisões monocráticas. Eu acho que o Dino está entrando para a banda podre mesmo, tá? O Dino acho que não tem salvação não. O que é ótimo, porque significa que é mais um que pode sofrer impeachment e pode ser retirado, né? É engraçado ele falando aqui, decisões monocráticas não derivam de um suposto pendor autoritário ou de personalíssimos de julgadores, né? As propostas muitas vezes requerem essas decisões e tudo é enviado para o colegiado e não sei o que lá, o que é mentira, né? E ele fala aqui, ó, ministro dão decisões monocráticas só para, em seguida, conceder dezenas de entrevistas e o fundamento de afirmação de que abusos da monocráticas inexistentes, como vimos, deriva do desejo de acumular poder pessoal. É exatamente isso, Dino. É exatamente essa crítica ao STF. E aí, o engraçado é isso. Quanto mais o STF insiste nessa tentativa de uso pessoal do STF, mais justifica toda a crítica que foi feita pelo Bolsonaro contra o STF lá atrás. O STF está entrando num beco sem saída. A única alternativa que tem é dar uma limada nas maçãs podres, ele tirar a banda podre do STF. É a única forma de mostrar que o STF é maior do que esses interesses pessoais dos ministros que estão lá. Porque caso contrário, meu amigo, não vai sobrar nada. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.